Estamos de volta aqui na nossa programação BMC News, trazendo muitos temas importantes que ajudam você a tomar as melhores decisões e, claro, os nossos convidados também trazendo temas bastante relevantes. Hoje eu vou conversar aqui com o Fernando Brito, ele que é do grupo Maldivas, falar um pouquinho, né, Brito, a respeito de planejamento sucessório. Bem-vindo aqui à nossa programação, sempre um prazer conversar contigo. É isso, Felipe, obrigado. Sempre bom estar com vocês. Ô Brito, a gente tem falado, né, de diversas situações a respeito de utilização de seguros, de proteções, e o planejamento sucessório acaba sendo, né, um tema muito importante, muito relevante nesta pegada, neste objetivo de proteger o patrimônio familiar, de acabar minimizando, de repente, alguns conflitos familiares e, claro, para garantir a eficiência tributária. Pensando nesse público, pensando nas pessoas que começam a ter um entendimento, começam a pensar um pouquinho a respeito sobre esse tema, quais os primeiros passos que você citaria, né, para uma pessoa começar a pensar nessas estratégias, começar a iniciar a fazer seu planejamento sucessório para proteger seu patrimônio, evitar, de repente, algum tipo de complicação futura? Perfeito, Felipe. Na verdade, a gente vai ter dois momentos de vida das pessoas, né, principalmente dos investidores como um todo, que vai ser o movimento da acumulação, que pouco se pensa no quesito planejamento sucessório, pensa mais sobre quanto financeiramente eu posso dar de alicerce financeiro para os meus herdeiros. Então, em caso de uma educação de um filho, um padrão de vida, mas não pensa muito em planejamento em si sucessório. Quando a gente lida com essa prática, automaticamente são para pessoas ou investidores que já acumularam um certo patrimônio. E aí, dentre essa acumulação, ele acaba tendo um ponto de atenção. Quando eu não estiver mais aqui, quem é que vai assumir o meu papel enquanto dono desse patrimônio, né? Existe uma passagem de bastão de um lado para outro. Então, quando a pessoa começa a ter um volume financeiro interessante, um volume patrimonial já conquistado, declarado na sua pessoa física, começam aí as questões que precisam ser levantadas. Qual é a melhor eficiência fiscal que eu tenho ao passar meu patrimônio para frente, Felipe? Porque, no final das contas, só para efeitos de curiosidade, né, todo o patrimônio que a gente tem, ele acaba sendo declarado no imposto de renda. E tudo que é meu, por estar declarado, ele acaba tendo uma certa tributação. Eu tributo em vida, exceto quando eu tenho isenções fiscais, mas, teoricamente, eu tenho um ganho de capital, quando eu faço uma transação financeira com um ganho de capital, eu pago imposto de renda. E quando eu tiro esse patrimônio do meu imposto de renda e coloco no imposto de renda de outra pessoa, através de doação simples ou através de sucessão, vai sair do meu IR e vai para o meu herdeiro, ali eu tenho uma outra carga tributária, que é o famoso ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa de Morte e Doação. Então, nesse movimento de passagem de bastão do patrimônio do A para o patrimônio do B, para o IR do B, eu tenho um quesito fiscal a ser considerado. E, basicamente, essa tributação, ela incide sobre todo o patrimônio que está declarado. E aí parte daí um dos benefícios do próprio seguro, né? Que o seguro de vida, por exemplo, como uma das ferramentas para a sucessão, ele não tem declaração, você não declara a pólice de seguro de vida. Por não ser declarado, não é considerado sua e você acaba tendo benefícios fiscais. Mas o cliente, efetivamente, ele começa a pensar nesse aspecto quando ele vai pegando uma idade um pouco mais avançada e quando também ele já tem um patrimônio acumulado, para entender o que é melhor, o que faz mais estratégico ou não. Será que a forma com que eu monto a minha sucessão através de uma holding, por exemplo, será que é eficiente colocar dinheiro dentro da empresa? Talvez não. Né? Talvez seja mais eficiente colocar num PGBL, numa previdência privada, para organizar minha liquidez sucessória através disso. Então, efetivamente, o cliente que ele acaba tendo um patrimônio mais alavancado ou tem mais patrimônio acumulado e chega numa idade um pouco mais avançada, ali, meia idade, para a idade mais avançada, ele já pensa como organizar esse quesito sucessório nesse sentido. Ele está acumulando patrimônio ainda, está no início da carreira, não pensa tanto assim, de fato. Pensa mais uma estrutura e dar tranquilidade financeira, não para passar patrimônio, mas sim para ter algum patrimônio para deixar. Mas, efetivamente, quem tem patrimônio acumulado se preocupa mais com isso, e é importante tomar muito cuidado no quesito fiscal, dado que existem possibilidades de elevação de imposto e tributações mais acaloradas, dependendo da utilização das estruturas. Ô Brito, você comentou a utilização de seguros, né? E a gente tem visto, né, que os seguros
estão sempre ali como soluções práticas, como soluções estratégicas, não só no planejamento sucessório, mas num ambiente como um todo do planejamento financeiro das pessoas. Nesse sentido, né, ter apólices, ter estruturas de seguro acaba sendo indispensável, ou existem alguns momentos, algumas situações em que ter seguro talvez não seja a melhor pedida para essa estrutura e essa estratégia que a gente está comentando? Perfeito. Na verdade, eu entendo como indispensável ativos que você não consiga substituir com outros, né? Então, tudo que é insubstituível, teoricamente, na sua essência, você dificilmente consegue dispensar. Mas quando que o seguro faz mais sentido ou menos sentido? Ou quando que não faz sentido nenhum, eventualmente, né? Quando a gente monta um planejamento sucessório do lado de cá, a gente olha para a composição patrimonial do cliente e para a condição de vida e de saúde, de idade que essa pessoa tem. Por exemplo, um cliente com 97 anos que queira organizar a sucessão a partir desse momento, dificilmente você vai ter um produto de seguro que encaixe para essa pessoa. O mais ideal seria ele utilizar um VGBL, uma previdência privada, para organizar essa liquidez sucessória, dado que a previdência também não passa pelo processo de inventário, porque acaba sendo considerado um seguro, a parte jurídica dela, apesar de pagar imposto de renda como ganho de capital, dependendo da tributação. Então, você tem perfis e perfis. Um cliente médio, com a idade de 50 anos, 60 anos, 40 e poucos anos, e tem uma idade para contratar um seguro de vida, e tem condição de saúde para tal, o seguro de vida ele é bem estratégico. Eu não posso dizer que é indispensável, mas eu posso dizer que ele acaba compensando bastante outros ativos. Por exemplo, se eu tenho um volume financeiro já constituído, eu tenho a opção de pegar 100% desse recurso e colocar num produto de previdência, que assim como o seguro, teoricamente, não passa pelo inventário. Eu já resolvi minha questão sucessória. Qual é a diferença financeira que existe? É que na previdência eu tenho que imobilizar 100% desse recurso. Eu tenho que esquecer que ele existe, porque se eu mexer nele, eu acabo criando um problema que eu tinha resolvido, né? Se eu tiro o dinheiro da previdência, meu patrimônio continua todo entrando no inventário. E a previdência serve para organizar financeiramente o patrimônio fora do inventário. Se eu coloco o dinheiro 100% na previdência, eu fico com menos liquidez do que antes. Eu posso, de antemão, procurar fazer uma apólice de seguro de vida do mesmo valor do valor que eu botei na previdência, né, dos 100%, e pagar uma fração por isso. A partir desse momento que eu pague 5% desse valor, 7% desse valor, a diferença que eu deixei de aplicar na previdência, eu posso colocar num ativo que eventualmente possa me render mais. E com essa rentabilidade a maior do que eu teria no fundo de previdência, eu posso pagar o próximo ano do seguro de vida. Então, não é que o seguro seja indispensável. Ele tem características que outros produtos não conseguem trazer. E, principalmente, a característica dele é a de alavancagem. Eu coloco um volume financeiro mensal ou anual e eu já tenho um volume financeiro 100%. Tudo que a Previdência talvez me desse daqui a 20, 30, 40 anos, eu consigo com que o seguro traga valor presente, em caso de sucessão. E um grande poder do seguro, frente a outros, acaba que ele tem um pouco mais de diferenciação, e a parte indispensável acaba chegando daí, além da própria alavancagem, é a questão de característica jurídica dele, né? O seguro de vida, ele é considerado um serviço para todos os efeitos do direito. Isso quer dizer, segundo a lei, o artigo 794 do Código Civil, por exemplo, diz que o seguro de vida não é considerado herança para todos os efeitos de direito. Então, se ele não é considerado herança, ele não entra no inventário, ele não tem o ITCMD, ele não tem ganho de capital, não paga imposto de renda, ele não comunica com dívidas eventuais que o falecido deixou para a família. Ele acaba tendo características técnicas perante a lei e a característica de produto quanto à alavancagem que são bem distintas de quaisquer outros produtos que o mercado financeiro entregue. Dado essa conotação de ser bem diferente e complementar as suas características, ele acaba se tornando um pouco indispensável, porque ele complementa bem a estratégia técnica como um todo. Não é o único produto para se organizar isso, mas ele pode fazer parte, e faz bem essa parte, como complemento técnico, por exemplo, como uma holding. Muitas vezes o cliente ele pode construir uma holding, colocar o patrimônio dele imobilizado dentro dela, e ser boa parte, e doar essa cota com reserva de usufruto e assim por diante. Mas ainda assim vai precisar de liquidez em algum momento. Então, toda a parte de liquidez que precisar para poder pagar esses impostos, essa tributação, advogado e assim por diante, o seguro ele faz essa vez com a parte fiscal mais elaborada do que a própria previdência. Que a previdência privada, apesar de não passar no inventário, tinha até discussões aqui de alguns estados que tributam o ITCMD de previdência privada,
Apesar de eu não passar no inventário e, teoricamente, não pagar o ITCMD, ele continua pagando imposto de renda e eu tenho que mobilizar 100% desse recurso. E é justamente por essas características complementares e que dificilmente outro produto chega próximo, é que o seguro acaba sendo um pouco mais indispensável, se é que essa palavra pode ser colocada em algum ativo, né? Porque tudo é indispensável. Pode ser alocado, pode ser contrabalanceado, mas o seguro ele acaba se defendendo com características técnicas que outros produtos não possuem. E você explicou muito bem, né? Não só as características técnicas, mas também a utilização para obter vantagens e até minimizar cargas tributárias ou qualquer tipo de efeito tributário que possa ter sobre todo o patrimônio. Então, uma estratégia muito bem desenhada pode também acabar lá na frente trazendo muita minimização de carga tributária sobre o todo ou sobre o período que você está alocado. Essa também acaba sendo uma via importante dessa utilização, né, Brito? Sem dúvida. A gente vai ter perfis de clientes distintos e quanto mais sofisticado o cliente no quesito patrimonial, mais ele busca eficiências fiscais do que os produtos possam trazê-lo. Não é apenas fazer um produto por fazer, ou fazer um seguro de vida para pagar a educação do filho. Ele está pensando num produto muito mais estratégico do que apenas ter um seguro de vida. Porque para ter um seguro de vida, todo mundo pensa, eu quero pagar pouco, ter o máximo de indenização, para deixar uma grana para alguém. E quando a gente fala com clientes que são mais qualificados no sentido patrimonial, o ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro, ele fica secundário, porque esse cliente já acumulou o patrimônio suficiente para se aposentar, para ter a independência financeira. Ele não está muito buscando mais patrimônio apenas, ele está buscando o patrimônio inteligente. E essa inteligência na acumulação de patrimônio, ou na diversificação dessa caixinha, ele vem justamente dessas análises mais profundas. O que essa estrutura, que efetivamente vai me trazer mais dinheiro no curto prazo, porque ele me dá alavancagem, o que ele me dá de diferente de um CDB, de uma renda fixa? Ele me dá porque essa indenização não entra no meu inventário, vai direto para o meu herdeiro, não paga imposto de renda, não comunica com dívidas deixadas, por exemplo. Imagina, um cliente que é empresário pode ter eventuais passivos trabalhistas, houve a sucessão dele, todo o passivo da empresa dele acaba entrando nas cotas da empresa que ele tem na pessoa física. Por que isso acontece? Porque a cota da empresa está declarada, assim como os investimentos na pessoa física também estão declarados. Mas a indenização do seguro de vida não é patrimônio dele, então ela não está declarada. Por não estar declarada, não é considerado patrimônio do cliente. E aí você tem uma lei dizendo que a indenização do seguro de vida não é considerada herança, logo não comunica com dívidas deixadas. Então, imagina um cliente muito grande, ele não está muito preocupado em deixar mais ou menos dinheiro, porque o dinheiro já está ali. É mais entendendo que essa estratégia de diversificar a alocação dele, visando benefícios diferentes, pode super fazer sentido. E, dependendo do cliente, faz mais sentido ou menos sentido. Como eu já dei exemplo, quando que não faz sentido o seguro de vida? Quando o cliente não tem condição de saúde ou talvez não tem idade para poder contratar. Tirando esse aspecto, é matemático. É entender se o custo de oportunidade dele, de colocar num ativo que renda mais, faça mais sentido. Mas todos os ativos, a gente está nesse mercado já há um bom tempo, você o dia inteiro, né? Falando de mercado financeiro, basicamente toda aplicação de um cliente, ele está visando o risco-retorno. Eu quero o maior retorno possível, na menor vol possível e com a maior liquidez possível. Só que não dá para ter tudo. E, eventualmente, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser segurança, pode ser a parte tributária, pode ser a parte jurídica. E o seguro de vida ele vem justamente para poder dar esse algo a mais, estratégico, a qual o cliente consegue ter o melhor de cada estrutura. O seguro de vida não foi feito para poder ganhar dinheiro com ele, é para uma reposição de perda financeira, é para uma passagem de bastão bem feita. Então, geralmente, quando a gente monta os estudos dos clientes, a gente entende qual é o volume patrimonial, algo em torno de 15% a 20% desse patrimônio vai ser um custo de passagem de bastão, vamos fazer uma indenização em seguro nesse volume. E você pode fazer essa compra dessa apólice ao longo de 10 anos, fazendo aportes mensais ou anuais. Acaba fazendo parte da carteira de alocação do cliente, para poder complementar tecnicamente algo que a carteira dele hoje, o patrimônio dele hoje, não tem essa tranquilidade jurídica e fiscal. Então, o seguro de vida acaba, de fato, sendo mais do que um produto. Ele é muito mais considerado, não enquanto seguro de vida, mas muito mais considerado enquanto vertical jurídica. Quais são os benefícios jurídicos e fiscais que essa estrutura me propicia? E somente essa estrutura, de fato, me propicia. E todos os demais produtos não estão na vertical, por exemplo, da SUSEP. Todos os produtos financeiros estão na vertical de Banco Central. Estão na verticais de fundo de investimento. Aqui, de fato, está na vertical de seguro. O seguro é empenhorado pela lei,
e tem uma série de benefícios fiscais que pode ser um baita complemento para quem é investidor e pensa na sucessão patrimonial. Porém, aí é um ponto final, né? É um ponto de atenção. Não adianta apenas fazer o seguro, entregar o recurso para o herdeiro, se o herdeiro não usar esse recurso de maneira sábia, né? O herdeiro pegar essa grana e ir para Vegas, para jogar em Vegas, enquanto que o inventário continua aqui. É importante ter toda essa amarragem entre todo mundo ali para saber o que fazer com esse recurso. Porque senão vai ser só mais dinheiro entrando e o problema principal, que é a organização sucessória, vai continuar na mesa. É isso, tem que ter o foco no que está sendo proposto, o planejamento, e não necessariamente só gastar ou torrar o dinheiro. Ô Brito, obrigado, viu, pela participação. É sempre um prazer recebê-lo aqui na programação da BMC News, explicando, trazendo exemplos importantes aí para as pessoas ficarem um pouco mais familiarizadas com esse universo gigantesco dos seguros, do planejamento sucessório, de proteções e, enfim, de tudo isso que vocês fazem aí no Grupo Maldivas. Obrigado mais uma vez, um ótimo dia para você, até uma próxima. Obrigado, Felipe, obrigado a todos, estou sempre aqui à disposição. Valeu, um abraço. Eu conversei aqui com Fernando Brito, ele que é do Grupo Maldivas, trazendo visões importantes aí a respeito do planejamento sucessório para proteger aí o patrimônio, mitigar conflitos com herdeiros e garantir eficiência tributária. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na programação da BMC News. Continue com a gente, é rapidinho.